Um coração igual ao de Jesus. Autor Max Lucado. Capítulo 1. Um coração igual ao de Jesus. E se por um dia Jesus se transformasse em você? E se por 24 horas Jesus acordasse em sua cama, andasse com seus sapatos, vivesse em sua casa, assumisse sua agenda? E se seu chefe se tornasse chefe dele, sua mãe se tornasse a mãe dele, suas dores se tornassem as dores dele? Com uma exceção, nada em sua vida mudaria. Sua saúde não mudaria, suas condições não mudariam, sua agenda não mudaria, seus problemas não seriam resolvidos. Apenas uma mudança ocorreria. E se por um dia e uma noite vivesse a sua vida com o coração dele, o seu coração teria um dia de folga e sua vida seria levada pelo coração de Jesus. As prioridades dele comandariam suas ações, as paixões dele guiariam suas decisões, o amor dele dirigiria o seu comportamento. Como isto seria? As pessoas notariam uma mudança? A sua família, eles veriam algo diferente? Seus colegas de trabalho sentiriam diferença? E os desafortunados, você os trataria da mesma forma? E seus amigos, eles notariam mais alegria? Seus inimigos receberiam mais misericórdia do coração de Cristo do que o seu? E você, como se sentiria? Quais alterações este transplante causaria no seu nível de estresse? Em suas mudanças de humor, em seu temperamento, você dormiria melhor? Você veria o pôr do sol de forma diferente? E a morte? E os fardos? Haveria alguma chance de você precisar de menos aspirina ou sedativos? E a sua reação com relação aos engarrafamentos? Aí, esta atingiu um nervo. Você continuaria temendo o que você teme? Melhor ainda, você continuaria fazendo o que está fazendo? Você ainda faria o que planejou para fazer nas próximas 24 horas? Pare e pense sobre seus horários, obrigações, compromissos, saídas, reuniões. Com Jesus assumindo seu coração, algo mudaria? Continue trabalhando nisso por um momento. Ajuste as lentes da sua imaginação até que você tenha a imagem vívida de Jesus guiando sua vida. E então, neste momento, pressione o botão da câmera e fotografe a imagem. O que você vê é o que Deus quer. Ele quer que você pense e haja como Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. O plano de Deus para você não é nada menos do que um coração novo. Se você fosse um carro, Deus iria querer controlar o seu motor. Se fosse um computador, Deus reivindicaria o software e o disco rígido. Se você fosse um avião, Deus tomaria o lugar dele na cabine. Mas você é uma pessoa, e então Deus quer mudar o seu coração. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Efésios capítulo 2, 22 a 24. Deus quer que você seja simplesmente igual a Jesus. Ele quer que você tenha um coração igual ao dele. Arriscarei algo aqui. É perigoso unir grandes verdades em uma declaração, mas tentarei. Se uma ou duas frases pudessem capturar a vontade de Deus para cada um de nós, possivelmente leríamos algo assim. Deus o ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Deus o ama do jeito que você é. Se você acha que o amor dele seria mais forte, sua fé fosse mais forte, você está errado. Se você acha que o amor dele seria mais profundo se seus pensamentos fossem mais profundos, está novamente errado. Não confunda o amor de Deus com o amor das pessoas. O amor das pessoas aumenta com base no desempenho e diminui com base nos erros. Não é assim com o amor de Deus. Ele ama você exatamente do jeito que você é. Citando o autor preferido da minha esposa, o amor de Deus nunca cessa, nunca. Embora o destenhamos e o ignoremos e o rejeitemos e o desprezemos e o desobedeçamos, ele não irá mudar. O nosso mal não poderá diminuí-lo. Nossa bondade não poderá aumentá-lo. A nossa fé não merece mais do que a nossa estupidez o coloca em xeque. Deus não nos ama menos se nós falharmos ou mais se tivermos sucesso.
O amor de Deus nunca cessa. Deus o ama do jeito que você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. De onde tiramos a ideia de que não podemos mudar? De onde vêm afirmações como é da minha natureza me preocupar? Ou sempre serei pessimista, eu sou assim? Ou eu tenho um temperamento difícil, não consigo mudar a forma como eu reajo? Quem disse? Faríamos afirmações similares a respeito de nossos corpos? É de minha natureza ter uma perna quebrada, não posso fazer nada a respeito disto. É claro que não. Se o nosso corpo tem algo de errado, procuramos por ajuda. Não deveríamos fazer o mesmo com o nosso coração? Não deveríamos buscar auxílio para as nossas atitudes amargas? Não deveríamos pedir tratamento para nossos ímpetos egoístas? É claro que podemos. Jesus pode mudar o nosso coração. Ele quer que tenhamos um coração igual ao dele. Você consegue imaginar uma oferta melhor? O coração de Cristo. O coração de Jesus era puro, o Salvador era adorado por milhares, mas se contentava em viver uma vida simples. Ele recebia o cuidado das mulheres. Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Ainda assim, nunca foi acusado de cometer atos imorais. Foi desprezado por aqueles a quem criou, mas disposto a perdoá-los antes mesmo de pedirem perdão. Pedro, que viajou com Jesus por 3 anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1,19. Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu, e nele não há pecado. 1 João capítulo 3, verso 5. O coração de Jesus era pacífico, os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar milhares, mas Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Ele dormiu enquanto ela durou. Pedro desembainhou a espada para lutar contra os soldados, mas não Jesus. Ele levantou a mão para curar. Seu coração estava em paz. Quando seus discípulos o abandonaram, ele ficou amuado e foi para casa? Quando Pedro renegou, Jesus perdeu a calma? Quando os soldados cuspiram em sua face, ele cuspiu fogo na deles? Muito pelo contrário. Ele estava em paz. Ele os perdoou. Ele se recusou a ser guiado pela vingança. Ele também se recusou a ser guiado por qualquer outra coisa além do seu chamado. O coração dele estava decidido. Muitas vidas miram em nada e em particular e conquistam isso. Jesus mirou em um objetivo, salvar a humanidade do seu pecado. Ele poderia resumir sua vida em uma frase, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Jesus estava tão focado em sua tarefa que ele sabia que quando dizer a minha hora ainda não chegou, João 2,4, e quando dizer está consumado, João 19:30, mas ele não estava tão focado em seu objetivo a ponto de ser desagradável. Muito pelo contrário, como seus pensamentos eram agradáveis, as crianças não conseguiam resistir a Jesus. Ele podia encontrar beleza nos lírios, regozijo na adoração e possibilidades nos problemas. Podia passar dias em meio a multidões de pessoas doentes e ainda assim sentir pesar por elas. Passou mais de 3 décadas se embrenhando na sujeira e na lama de nossos pecados. Ainda assim, viu beleza suficiente em nós para morrer pelos nossos erros. Mas a característica da coroação de Jesus foi esta: seu coração era espiritual. Seus pensamentos refletiam o relacionamento íntimo com o Pai. Estou no Pai e que o Pai está em mim, afirmou João 14:11. O primeiro sermão dele, de que se tem registro, começa com as seguintes palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4:18. Ele foi levado pelo Espírito. Mateus 4:1. E cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. Ele voltou do deserto no poder do Espírito. Lucas 4:14. Jesus recebeu as instruções de Deus. Tinha o hábito de adorar. Lucas 4:16. Era sua prática para internalizar as Escrituras. Lucas 4:4. Lucas diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5:16. Seus momentos de oração o guiavam.
Uma vez ele retornou de uma oração e anunciou que havia chegado o momento de se mudarem para outra cidade. Marcos 1:38. Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos. Lucas 6:12 e 13. Jesus era guiado por uma mão invisível. O que o Pai fez, o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5:19. No mesmo capítulo ele afirma: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. João 5:30. O coração de Jesus era espiritual. O coração da humanidade. Nosso coração parece tão distante do dele. Ele é puro, nós somos gananciosos. Ele é pacífico, nós somos problemáticos. Ele é decidido, nós somos distraídos. Ele é agradável, nós somos mal-humorados. Ele é espiritual, nós somos mundanos. A distância entre o coração, nosso coração e o dele parece tão imensa. Como poderemos nutrir esperanças de ter um coração igual ao de Jesus? Está preparado para uma surpresa? Você já tem. Você já tem o coração de Cristo. Por que você está me olhando desta forma? Eu brincaria com você? Se você está em Cristo, você já tem o coração de Cristo. Uma das supremas, mas não realizadas promessas de Cristo é simplesmente: se você deu sua vida para Jesus, ele se deu para você. Ele fez do seu coração a casa dele. Seria difícil falar isso de forma mais sucinta do que Paulo: Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Correndo o risco de me repetir, deixe que eu me repita. Se você deu sua vida para Jesus, ele se deu para você. Ele se mudou e desfez as malas e está pronto para mudar você e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Paulo explica com estas palavras que conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Estranho é o mundo. Se tenho a mente de Jesus, por que continuo pensando tanto como eu mesmo? Se tenho o coração de Cristo, por que ainda tenho os impedimentos de Max? Se Jesus reside em mim, por que ainda odeio os engarrafamentos? Parte da resposta é ilustrada na história sobre uma moça que tinha uma casinha no litoral da Irlanda na virada do século. Ela era muito rica, mas era também muito parcimoniosa. As pessoas ficaram surpresas então quando ela decidiu estar entre os primeiros a terem luz elétrica em casa. Muitas semanas depois da instalação, um leitor de contador apareceu em sua porta. Ele perguntou se a eletricidade estava funcionando bem e ela assegurou de que estava. Estava pensando se você poderia me explicar uma coisa, ele disse. Seu medidor mal apresenta algum uso. Você está usando a sua energia? Certamente, ela respondeu. Todas as noites, quando o sol se põe, ligo minhas luzes por tempo suficiente para que eu possa acender as minhas velas. Então, eu as apago. Ela está ligada à energia, mas não a utiliza. Sua casa está conectada, mas não alterada. Não cometemos o mesmo erro? Nós, com a nossa alma salva, mas com o coração inalterado, também estamos conectados, mas sem modificações, confiando em Cristo para a salvação, mas resistindo a uma transformação. Ocasionalmente ligamos o interruptor, mas na maior parte do tempo permanecemos nas sombras. O que aconteceria se deixássemos a luz acesa? O que aconteceria se não apenas ligássemos o interruptor, mas se vivêssemos na luz? Quais mudanças ocorreriam se vivêssemos com a tarefa de morar na luz de Cristo? Sem dúvida nenhuma, Deus tem planos ambiciosos para nós. Aquele que salvou a sua alma anseia por refazer seu coração. Seu plano não é nada mais nada menos do que uma transformação total, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, 29. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, verso 9 e 10.
Deus está disposto a nos transformar na imagem do Salvador. Devemos aceitar esta oferta? Aqui vai a minha sugestão. Vamos imaginar o que significa ser como Jesus. Vamos analisar o coração de Cristo. Vamos passar alguns capítulos considerando sua compaixão, refletindo sobre sua intimidade com o Pai, admirando o seu foco, ponderando a sua resistência. Como ele perdoa? Quando ele ora? O que o fez tão agradável? Por que ele não desistiu? Tenhamos os olhos fitos em Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Talvez vendo, vejamos o que podemos nos tornar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses capítulo 3, verso 13.